Este é o início do ciclo de palestras do Outubro Pet Rosa, promovido pelo Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que tem como objetivo promover a prevenção do câncer de mama em cadelas e gatos. Neste ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, nossas ações vão ser exclusivamente virtuais. Iniciando o ciclo de palestra, nós vamos ter nesse dia 8/10, tivemos, na verdade, no dia 8/10 de 2020, a palestra sobre diagnóstico do câncer de mama em cadelas e gatas, que eu, professora Márcia de Figueiredo Pereira, apresentei. No entanto, durante a apresentação da palestra, nós tivemos algumas dificuldades com relação à internet e houve falhas, né, quando fomos rever o vídeo que foi gravado durante a transmissão ao vivo. Nós observamos algumas falhas, tanto na transmissão de áudio, como na transmissão da apresentação dos slides. Então, resolvemos que seria melhor gravar a palestra para disponibilizá-la para o público geral, que não tenha tido a oportunidade de assistir no dia 8, e também para que aqueles que assistiram a palestra tenham a oportunidade de rever esses conteúdos. Então, nós vamos iniciar agora essa apresentação da palestra, né, que foi apresentada anteriormente, mas agora vamos apresentar novamente sobre o diagnóstico de tumores mamários em cadelas e gatas. Eu sou a professora Márcia de Figueiredo Pereira, professora associada do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, responsável pela disciplina de Patologia Especial dos Animais Domésticos e que venho trabalhando já há algum tempo com oncologia, com o Outubro Pet Rosa, né, coordenadora do projeto, e vou apresentar algumas observações importantes sobre os tumores mamários. Os tumores mamários em cadelas e gatas, eles têm sido estudados por muitos pesquisadores no mundo inteiro, e alguns fatores têm levantado a atenção para esses tumores. Em primeiro lugar, com relação à incidência, que tem sido observada uma incidência muito elevada, especialmente em cadelas. Em cadelas, é relatado como o tumor mais frequente dentre todas as neoplasias, o tumor de mama em cadelas. Aqui eu falo exclusivamente na fêmea. Você incluir o macho, entre machos e fêmeas, o primeiro é são os tumores cutâneos. Mas se você falar exclusivamente da fêmea, da cadela, ele é o primeiro tumor mais frequente, né, de maior incidência nas cadelas. Em gatas, trabalhos internacionais colocam os tumores mamários como o terceiro mais frequente, depois dos tumores hemolinfáticos e dos tumores cutâneos. No Brasil, há vários estudos mostrando que aqui eles estão em segundo lugar, em gatas. Os tumores mamários têm sido diagnosticados com mais frequência, talvez por vários motivos, né? A maior frequência de tumores, de uma maneira geral, ela está muito relacionada à expectativa de vida. Nós sabemos que muitas neoplasias são mais comuns em animais mais velhos. Então, à medida que aumenta a expectativa de vida desses animais, aumenta a chance também deles desenvolverem tumores. E os tumores mamários fazem parte desse grupo. Também é possível que a melhoria dos métodos de diagnóstico tenha influenciado para que esses tumores sejam diagnosticados também com mais precisão. Alguns fatores de risco estão relacionados a esses tumores mamários, como, por exemplo, a idade. Então, animais mais velhos, como a gente falou, eles têm mais chance de desenvolverem esses tumores. Em cadelas, é relacionado que a média de idade das fêmeas que têm tumores mamários é de 9 anos, podendo ser bem mais jovens ou bem mais velhos, né? Mas a maior frequência vai ocorrer nessa faixa etária, nessa média. Em gatas, é mais comumente encontrado animais entre 10 e 11 anos de idade. Também pode haver animais mais jovens. Um outro fator muito importante, né, até pelo aspecto de prevenção, é com relação à exposição hormonal. Tanto os hormônios ovarianos,
que podem estar relacionados a um estímulo do epitélio mamário, de células do tecido mamário, e que futuramente, né, esse efeito dos hormônios ovarianos teria sobre a glândula mamária, depois de algum tempo, poderia levar ao aparecimento de lesões mamárias, de tumores, mais frequentemente tem sido associado a tumores benignos, mas não deixa de haver essa influência. E por conta desse conhecimento, não só os hormônios ovarianos, os hormônios endógenos, mas também os hormônios exógenos. Então, o uso de progestágenos para a prevenção do cio tem sido associados também à maior incidência dos tumores mamários e também de outras doenças, de outros problemas, como o piométrio, a pseudociese e outras complicações decorrentes da influência hormonal. Então, no caso dos tumores mamários, da prevenção também de outras doenças, tem sido indicada a castração precoce de cadelas e gatas como uma das medidas para diminuir a chance desses animais desenvolverem tumores mamários. O momento dessa castração ainda é objeto de discussão, tendo sido a princípio indicado que a castração antes do primeiro cio, tanto em cadelas como em gatas, tem um efeito muito forte sobre a redução da chance desse animal ter um tumor de mama. Um trabalho em cadelas mostrou que havia uma redução de 99% da probabilidade da cadela desenvolver tumor de mama depois de castrada antes do primeiro cio. Entre o primeiro e o segundo cio, em torno de 95%, depois ele vai diminuindo até que não tem mais efeito. Então, a princípio foi feita essa indicação de castração do primeiro cio, gatos também têm um efeito de proteção. No entanto, como a castração muito precoce pode estar associada a outras complicações, inclusive do sistema ósseo, do desenvolvimento do sistema esquelético, em algumas raças de cães, de grande porte principalmente, essa indicação ela é vista com muito cuidado. Então, passou-se a sugerir que essa castração, em algumas raças de cães, mas em cães de maneira geral, ela fosse feita entre o primeiro e o segundo cio. Alguns até indicam depois do segundo cio, no caso de cadelas. No caso de gatas, um ciclo diferente da cadela, observa-se que o efeito de ação desses hormônios para indução neoplásica, ele acontece no primeiro ano de vida. Então, é indicado que essa castração seja feita precocemente, né? Antes, aí surgem questões também com relação a controle populacional, a animais de rua, então tudo isso deve ser levado em conta, mas há uma indicação de castração no primeiro ano de vida, tanto em cadelas como em gatas. Uma outra questão também importante é a obesidade. Então, mesmo animais castrados, ainda haveria o efeito da obesidade, que tem sido demonstrado em alguns estudos como sendo um fator importante. Isso é observado na mulher, em cadelas e gatas também tem sido associado a maior risco de tumor de mama. Com relação à localização em mama, né, a cadela, a gente lembra, tem 5 pares de mama, a gata tem 4 pares, então observa-se que há uma maior incidência de tumores de mama em mama inguinal, seguido da abdominal caudal, abdominal cranial, torácica caudal e torácica cranial. Isso é importante quando a gente considera, quando vocês forem considerar a questão do tratamento, e essa palestra vocês vão ter com Catarina no dia 21 de outubro. Com relação ao comportamento, e aí vem uma grande preocupação dos tumores de mama, tem sido observado em todos os levantamentos realizados que a grande maioria deles são malignos, tanto em cadelas como em gatas. 80 a 90% dos tumores mamários em cadelas e gatas são malignos. E aí nós temos que nos preocupar, né, com a prevenção e com o diagnóstico precoce desses tumores mamários.
O diagnóstico precoce ele pode muitas vezes ajudar a ter uma maior probabilidade ou de cura ou de sobrevida maior. Nós vamos falar muito sobre esses aspectos. O diagnóstico das neoplasias mamárias, ele passa por vários campos, né? Desde o exame clínico, o exame de imagem e os exames na patologia, que inclui a citopatologia, a histopatologia e a imunohistoquímica, que vão ser o objeto desta palestra. Vou focar nesse tema. Os exames citopatológicos cada vez têm ganhado mais espaço no diagnóstico do tumor de mama, tem ganhado grande importância. No entanto, para que esse exame seja realmente eficiente, é necessário que ele seja bem feito, né? Que se sigam alguns protocolos. O primeiro protocolo a seguir é com relação à amostragem. Na hora de fazer uma coleta de tumores mamários, de lesões mamárias, é preciso que o material coletado seja representativo. Uma forma de você fazer isso é você coletar material suficiente dessas amostras. Quando a gente fala em tumores pequenos, às vezes uma coleta de uma única área vai ser suficiente. Mas muitas vezes a gente vai se deparar com tumores grandes, tumores com mais de 3 ou 5 centímetros. Tumores maiores que 3 centímetros, você já deve realizar a coleta de diferentes áreas daquela mesma massa, porque os tumores mamários, eles são muito heterogêneos. Eles podem ter áreas de tecido neoplásico sólido e pode ter áreas de necrose, áreas císticas. Então, essas áreas necróticas e císticas não são adequadas para o diagnóstico histopatológico desses tumores. É necessário que se faça a coleta de áreas onde você tenha o tecido neoplásico e você consiga obter células neoplásicas para fazer esse diagnóstico. Por isso que é indicado essa divisão aqui em quadrantes dos nódulos mamários, se coletando, fazendo coleta citológica dessas várias áreas, desses vários quadrantes, tanto em porção direita como esquerda, né, sempre levando em conta que você deve procurar áreas um pouco mais firmes, que geralmente indicam um tecido mais sugestivo de ser área neoplásica e não área necrótica ou área cística, que é muito comum em alguns tumores mamários. Além da avaliação dos nódulos mamários, é importante também a avaliação dos linfonodos. Então, a citologia também é útil para a avaliação dos linfonodos para a detecção de metástase em linfonodo. Então, através do exame citológico daqueles linfonodos, principalmente quando há aumento dos linfonodos, você pode já ter um parâmetro importante de prognóstico de doença mamária. Existem várias técnicas de exame de coleta para exame citopatológico. Em tumores mamários, você pode usar qualquer uma delas, mas mais frequentemente são utilizadas a citopatologia aspirativa por agulha fina e a citopatologia por capilaridade. A descarga papilar também pode ser utilizada quando existem secreções, quando são observadas secreções, mas muitas vezes não é tão significativo o resultado quanto nessas duas técnicas, essas duas primeiras técnicas. Como se faz uma coleta citopatológica? Então, vejam aí, é uma coleta de citologia aspirativa por agulha fina, em que foi introduzida a agulha, em seguida acoplada a seringa, fez uma leve pressão para puxar o conteúdo, depois desacoplou a seringa, retirou a agulha, depois daí ele vai acoplar novamente a seringa e despejar esse conteúdo numa lâmina. A outra técnica, que é a técnica de capilaridade, ela utiliza somente a agulha, fazendo esses movimentos em forma de leque, para tentar coletar de toda a área do tumor e aumentar a chance de você ter uma amostra significativa e representativa. É preciso ainda atenção em tumores císticos, né? Você precisa esvaziar os conteúdos císticos para facilitar a coleta da massa propriamente dita, das áreas neoplásicas. A desse conteúdo aí, ela não é boa, esse material não é bom para o exame citopatológico. Ele tem células diluídas, você vai ter pouca probabilidade de encontrar uma quantidade significativa de células para fazer o seu diagnóstico. O importante da citologia é que ela tem uma boa correlação com a histopatologia, que é o exame diagnóstico padrão ouro.
Então, ainda se observa que há uma variação, uma variação muito grande, né, entre os diagnósticos, né? Então, nem sempre você consegue observar uma concordância entre o diagnóstico citológico e histopatológico. Isso está muito relacionado a diferenças de observadores. Então, nos últimos anos foram publicados alguns estudos fazendo comparações entre ciclo e isto, e alguns estudos fizeram descrições bem detalhadas, utilizando uma metodologia de classificação mais padronizada e mostrando bem, descrevendo bem alguns detalhes citomorfológicos, o que ajudou a construção de um método de classificação citológica de tumores mamários que tem uma boa concordância, né, que permitem fazer uma boa concordância do diagnóstico citológico com o diagnóstico histopatológico. Em cima dessa metodologia, foi desenvolvido algumas observações, entre as quais se vê que pela citopatologia, em primeiro lugar, você consegue fazer a determinação das populações celulares, observando composição e proporção celular de células epiteliais, mioepiteliais e ou mesenquimais, a presença de matriz extracelular, incluindo matriz mixoide, mucinosa, colagenosa, condroide ou osteoide. Isso aí já vai ser importante para o seu diagnóstico, para a sua classificação citológica desses tumores de mama. Não apenas o tipo celular, não apenas as características das células, mas a presença de algum outro conteúdo, de alguns outros elementos, é muito importante para essa classificação dos tumores mamários. Além disso, o exame citopatológico permite também a determinação do potencial maligno daquela neoplasia. Quando você examina uma amostra citopatológica de uma patologia mamária, uma das coisas que você quer saber, você quer a resposta, se é benigno ou maligno. E a citopatologia, em geral, permite você fazer isso, principalmente se você considerar a população epitelial. Então, em cima da população epitelial, já existem critérios morfológicos objetivos que foram reconhecidos pelos diversos trabalhos e que permitem reprodutibilidade e repetibilidade desses diagnósticos. Ao se observar uma amostra de tumor mamário contendo uma população epitelial, a gente consegue determinar se trata de tumor benigno ou tumor maligno. O critério utilizado, por isso foi desenvolvido, baseia-se na observação de uma população monomórfica de células epiteliais, e aqui, lembrando que isso é possível em população de células epiteliais, células mesenquimais já é um pouco mais complicado, não existem critérios bem definidos. Mas em cima de uma população monomórfica de células epiteliais que apresentem até 3 critérios de malignidade, envolvendo menos de 5% das células epiteliais, elas são consideradas benignas. Por outro lado, quando você encontrar nessa população, uma população mais variada, com 3 ou mais critérios de malignidade, afetando mais de 30% das células, a sua suspeita vai ser de carcinoma, vai ser de um tumor maligno. Vejam que há um intervalo entre esses 5% e esses 30%. Esse intervalo aqui, ele é suspeito. Então, nesse intervalo não é possível, né, acima disso aqui ou abaixo disso aqui, não é possível dizer com certeza se é benigno ou maligno. Então, ele é suspeito. A não ser que você encontre mitoses atípicas. Então, no caso de você identificar na sua amostra alguma mitose atípica, uma que seja, isso já é suficiente para você classificar como um tumor maligno, como um carcinoma. As categorias de neoplasias foram estabelecidas por exames citológicos, então foram criadas algumas categorias com base nas características citomorfológicas, e essas categorias incluem os tumores epiteliais benignos, inclui, por exemplo, adenomas, papilomas, adenoma basaloide, alívio da hiperplasia mamária, os carcinomas, que inclui aqui o carcinoma ductal in situ e carcinoma invasor, carcinomas tubulares, papilares, sólidos, lobulares pleomórficos, então apresentam mais características de malignidade bem evidentes. Os tumores mistos benignos,
que são uma forma onde você tem componentes epiteliais e mesenquimais benignos e que deve ser diferenciado dos osteosarcomas, do carcinoma em tumor misto, dos carcinossarcomas e dos osteomas cutâneos. E, por último, a categoria dos carcinomas com matriz mixoide ou elementos mesenquimais atípicos, que inclui o carcinoma em tumor misto e o carcinossarcoma. O carcinoma em tumor misto é constituído por células epiteliais malignas e mioepiteliais benignas, enquanto o carcinossarcoma ele possui o componente mesenquimal ou mioepitelial atípico e um componente carcinomatoso, ou seja, células epiteliais malignas carcinomatosas. As limitações desse exame eles se baseiam principalmente na dificuldade de se estabelecer critérios confiáveis para a malignidade de células mioepiteliais e mesenquimais. Então, quando se trata desses tipos de células, não existem ainda critérios para você estabelecer, determinar a malignidade da neoplasia. Além disso, há ainda algumas dificuldades em diferenciar-se pela citologia fibroblastos e células mioepiteliais. Elas têm uma morfologia muito semelhante. E também a dificuldade de se diferenciar um carcinoma com intensa desmoplasia, ou seja, muitos carcinomas têm uma reação de fibroblastos, uma proliferação intensa de fibroblastos, tem muita fibrose. E com isso, eles podem ser confundidos com carcinoma em tumor misto, por exemplo. Então, é importante se fazer esse diagnóstico diferencial. Nesse caso, o exame histopatológico vai ser sempre necessário. Ele vai ser sempre utilizado para se fazer esses diagnósticos, esses esclarecimentos. Seja o caso de você já ter uma certa certeza da malignidade, você ainda assim tem que fazer o exame histopatológico. O exame histopatológico ele pode ser feito por biópsia excisional ou incisional, mas no caso dos tumores mamários, não se usa fazer biópsia incisional, ou seja, você tirar só um pedaço da neoplasia. Geralmente, se você vai fazer a biópsia excisional, na maioria dos casos se faz a mastectomia, não só se retira o nódulo, mas se retira pelo menos uma cadeia mamária, ou uma parte de uma cadeia mamária. Então, é uma biópsia excisional, em que você retira o tumor com a maior margem possível. Através do exame histopatológico, você pode fazer a classificação do tipo histológico do tumor e também você pode determinar o grau histológico com base no pleomorfismo, grau de diferenciação, índice mitótico e necrótico, que nós vamos falar daqui a pouco. A classificação histopatológica dos tumores mamários, a princípio, foi feita pela Organização Mundial de Saúde, que tem publicações, onde se fala na classificação dos tumores mamários. No entanto, desde 2010, aqui no Brasil, coordenado pelo professor Casale, lá da UFMG, tem sido promovidos encontros, chamado Encontro de Patologia Mamária, para discussão dos tumores mamários. E desde então, tem sido feito propostas de novas classificações de acordo com o que tem sido encontrado nos exames histopatológicos dos tumores mamários, principalmente em cadelas. Então, a princípio desses encontros eram discutidos os tumores mamários caninos, e aí houve em 2012 e em 2014 foram publicados os consensos, né? Esse aqui já é o segundo consenso para o diagnóstico, prognóstico e tratamento dos tumores mamários caninos, né? Foi da reunião feita em 2013, o trabalho publicado em 2014, em que, dentro da discussão que já havia sido feita durante o encontro, foram feitas recomendações sobre os tumores mamários caninos. Esses encontros continuaram a acontecer e sentiu-se a necessidade também de fazer um consenso com relação aos tumores mamários felinos. Em 2018, depois do encontro que houve também, né, enquanto patologias mamárias, foi feita a discussão e publicado esse artigo, Consenso para o Diagnóstico, Prognóstico e Tratamento de Tumores Mamários Felinos. Então, dentro desse consenso, foi sugerido a classificação histopatológica que difere um pouco do que está proposto pela Organização Mundial de Saúde, mas que se baseia no que tem sido visto pelos patologistas de todo o país. Então, aqui é a tabela do consenso de GATAS,
e essa outra é a tabela do consenso de cadelas. Então vejam que a classificação de todas as lesões mamárias, todos os tumores mamários em cadelas e em gatos, ela é bem extensa. E não é objetivo dessa palestra discorrer sobre cada um desses tumores. Nós vamos citar alguns tipos, mas isso seria assunto de curso, né? Para você entender, você saber como se faz uma classificação de patologia de tumores mamários em cadelas e gatos, precisaria fazer um curso somente sobre isso aqui. Uma palestra não seria possível. O grau histológico é outra forma de avaliação que é feita pelo exame histopatológico, e existe mais de um sistema que é utilizado. Esse sistema de Nottingham foi o proposto da medicina, o sistema que é utilizado para a mulher, os tumores mamários na mulher, e ele tem sido utilizado em cadelas, também tem sido observado uma boa associação dele para gatas, né? Então, tem apresentado bons resultados. Então, ele está cada vez sendo mais utilizado também na medicina veterinária. Nesse sistema, leva-se em conta formação tubular, ou seja, isso caracteriza a diferenciação do tumor. Uma glândula mamária, ela tem formação de túbulos. Quanto mais túbulos o tumor tiver, mais bem diferenciado ele é, score 1. Quanto menos túbulos esse tumor tiver, ele é menos diferenciado, score 3. Também levou-se em conta o pleomorfismo nuclear, que é um importante critério de malignidade, uma neoplasia, são as alterações nucleares, que varia de discreto, moderado a alto, e o índice mitótico, que também é um fator prognóstico importante, indica a proliferação do tumor. Então, o índice mitótico também é contado em 10 campos de 40 vezes, né, em objetivo de 40, e se classifica esses índices também em 3 níveis, score 1, 2 ou 3. Esses scores, essa pontuação aqui, ela é somada, cada score que é atribuído numa avaliação, eles são somados e se vão pontuar. Então, nessa soma, você pode ter pontuação que vai indicar se ele é grau 1, grau 2 ou grau 3, sendo o grau 1 o mais bem diferenciado, de menor potencial maligno, e o grau 3 o pior, né, o mais mal diferenciado, o mais agressivo. Então, isso é importante como avaliação desses tumores. E você pode estar perguntando, mas para que tudo isso? Para que classificação? Uma classificação tão complexa, graduação histológica, para que serve isso? É aí que entra os conceitos de fatores prognósticos e preditivos, que são utilizados também para tumores de mama, para neoplasias de uma maneira geral, mas também para tumores de mama. Fatores prognósticos são características clínicas, patológicas ou biológicas de indivíduos e seus tumores, que permitem prever a evolução clínica, a sobrevivência de pacientes, sem submetê-los a terapias adicionais adjuvantes após a cirurgia inicial. Então, você recebeu o animal, examinou, identificou tumores mamários, encaminhou esse animal para a cirurgia e foi retirada, digamos, a mama inteira, foi feita uma mastectomia total. E você pode pensar, pronto, resolvi o problema, acabou-se. Não, não acabou. Por quê? Dependendo dos fatores prognósticos que você identificar, essa evolução ela pode variar. Então, após a cirurgia, sem nenhum tratamento, você tem que tentar entender como é que vai ser a evolução daquele paciente. Nem sempre você resolveu o problema. Na maioria das vezes, não. Vejam que 80% a 90% dos tumores mamários são malignos. E só retirar o tumor primário não quer dizer que você resolveu. Os fatores preditivos são aqueles que permitem selecionar os pacientes para tratamentos específicos e individualizados. Então, veja como é importante você saber os fatores preditivos. Aí você pode perguntar agora, mas o que são fatores prognósticos e fatores preditivos? Quais são esses fatores? Fatores prognósticos incluem estadiamento clínico, esse tema a Amanda vai abordar na palestra do dia 14, tamanho tumoral, tipo histológico e grau histológico, que nós acabamos de comentar, e metástase em linfonodo, que eu falei no início, que quando você vai avaliar na citologia, você também pode coletar amostra de linfonodo para tentar identificar metástase.
Fatores preditivos são alguns dos fatores prognósticos. E fatores preditivos aqui nós temos alguns também. Índice proliferativo. Esse índice proliferativo, ele pode ser medido tanto por marcadores moleculares, como ele pode ser feito aqui dentro do grau histológico, quando você conta índice mitótico. Quando você tem a contagem de índice mitótico é considerado um fator prognóstico independente e muito importante, né? Indicador de malignidade. Então, índice proliferativo e alguns marcadores, como COX-2, receptores hormonais, HER2, entre outros. Uma coisa, né? Não posso deixar de falar uma coisa aqui. Esses fatores aqui, eles além de serem preditivos, eles também são fatores prognósticos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Em primeiro lugar, a graduação histológica. Como nós já mostramos o que é a graduação histológica. Você fazer o grau histológico, tumor grau 1, 2 ou 3, é muito importante, porque graduação histológica é um indicador prognóstico independente. Só isso aqui já vai lhe dar uma ideia da evolução desse tumor. Além disso, essa graduação histológica você pode correlacionar com outros fatores prognósticos, um tipo histológico, né, e ele vai estar associado à sobrevida, ou seja, quanto tempo o animal vai viver depois que você retirou o tumor. Então, isso pode ser calculado, pelo menos você tem uma ideia, né, um cálculo aproximado, um valor aproximado de sobrevida, através dos fatores prognósticos. Eles vão lhe dizer isso. Qual é o tempo de sobrevida desse animal depois que ele retirou o tumor mamário, tá? O tipo histológico também é um importante fator prognóstico e pode até ser fator preditivo. Exemplo disso são nesses 3 tipos de tumores que são frequentes e já tem alguns estudos fazendo essas associações com o comportamento, né, com a evolução, em que se observou que nos carcinomas anaplásicos o prognóstico é pior, porque ele tem mais chance de recorrência, geralmente ele tem recorrência mais frequentemente, e também ele forma metástases precoces. Isso foi observado em estudos feitos em cadelas. Também em cadelas foi observado que o carcinosarcoma também apresenta um pior prognóstico por ter um crescimento rápido e por fazer metástases também rapidamente. Então, nesses dois aqui, já há estudos comparativos mostrando isso, mostrando essa evolução em animais que têm esses tipos histológicos de tumores mamários. Em gatas, os estudos mostraram que os carcinomas sólidos, micropapilares e anaplásicos geralmente estão associados a menor sobrevida. Então, quando diagnosticado no exame histopatológico, você já sabe que esse animal vai ter uma sobrevivência mais curta. Muitos vão morrer bem antes. Tipo histológico também pode ser fator preditivo. Então, alguns estudos mostraram e foi sugerido pelo consenso que carcinomas sólidos, carcinomas micropapilares, carcinomas tubulares de alto grau e carcinosarcomas são tumores que têm indicação de complementação terapêutica com quimioterapia adjuvante, independente de haver ou não evidências de metástases regionais ou à distância. Então, isso aqui é um fator preditivo, ou seja, você sabe que você tem que tratar. Você não adianta só retirar os tumores, quando é feito esse diagnóstico histológico desses tipos aqui. Vários estudos têm feito essas associações entre esses fatores prognósticos e a sobrevivência, que é uma das coisas que mais preocupa, né? Quem tenha um animal com um tumor mamário é saber se esse animal vai viver, se ele tem chance de ficar curado ou não, né? Então, sobrevivência sem doença, é importante observar isso. Então, um dos fatores prognósticos que foram associados ao tamanho do tumor, vejam, tumores maiores que 5 centímetros, essa curva aqui, isso aqui é o percentual de sobrevivência ao longo dos dias. Então, a gente vê uma curva
que desce mais rapidamente nos tumores maiores. O estadiamento do qual a Amanda vai falar, veja um prognóstico quando se fala de estágio 4 e 5 são os mais avançados. Então, no estágio 4 e no estágio 5, aqui ainda chegou, ainda teve animais que foram até próximo dos 1000 dias, mas aqui provavelmente não chegou a um ano, né, ou um ano mais ou menos. A baixa sobrevida dos animais que são atendidos já no estágio 5. O tipo histológico, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também vai ser muito importante. O grau histológico, que nós comentamos anteriormente, também observou-se essa relação, essa associação entre o grau histológico e a sobrevida. Então, veja que aqui, no caso do grau 3, em torno de aproximadamente, talvez aqui menos de um ano, até pouco mais de um ano, nesse período aqui, apenas 50% dos animais ainda tinham sobrevivido, o resto já tinha morrido, né? Então, os outros ainda teve sobrevivência, até quando foi estudado, mas veja que ele está associado com a baixa sobrevida. Nesse gráfico, né, a gente consegue destacar alguns tipos histológicos com relação à sobrevida, tudo relacionado aqui à sobrevida. E entre os piores, vamos pensar aqui nesse que está a linha verde, que é o carcinossarcoma. Vejam que ele muito rapidamente atinge aqui 50% apenas de sobrevivência, né, 50%, mais de 50%, em torno aqui talvez de menos de um ano, e posteriormente a morte dos animais, de 100% dos animais depois de algum tempo. Um outro também que tem um prognóstico de baixa sobrevida é o carcinoma micropapilar, ele está aqui na linha rosa, né? Então o carcinoma micropapilar também tem uma baixa sobrevida, né? O outro em seguida, esse daqui é o carcinoma tubular de alto grau. Então, o carcinoma tubular de alto grau também vem descendo muito rapidamente, a sobrevida do animal é mais curta. Então, são tumores que causam mais preocupação. Esse aqui, que a gente vê aqui, é o carcinoma sólido. Então, carcinoma sólido também, veja que a curva vem descendo rapidamente, ele tem uma sobrevivência um pouco maior do que os outros, mas ainda assim ela vem descendo bem rapidamente. Então, a sobrevida é curta desses tipos tumorais. Um outro trabalho associou a carga de metástase em linfonodo regional à sobrevida. Então, observou-se pela quantidade de metástases, se o animal não tinha metástase, tinha macrometástase, micrometástase, células isoladas, isso não era possível medir. Então, às vezes não é possível você dizer, né, exatamente, ou seja, tem demais nesse caso. E veja que onde a curva vem mais rapidamente caindo, né, e a sobrevida do animal realmente é a menor nesse caso. O outro que tem uma queda rápida aqui é nas macrometástases. Veja que ele vem, cai rapidamente, ele atinge aqui os 50%, né? E depois ainda morre um pouquinho mais, depois eles não morrem todos. E com relação também às células isoladas, ele tem uma sobrevida um pouco melhor, mas ainda assim ele passa dessa mortalidade de 50% dos animais. Então, há uma relação também com as metástases em linfonodos. E aí ele fez um estudo aqui comparando o que tem e o que não tem metástase, que seriam os que não têm metástase, e seriam os que têm metástase. E aí a gente vê que a sobrevida é muito menor. A quantidade de linfonodos envolvidos, ou seja, quando tem 2 ou mais linfonodos, é quando tem a menor sobrevida, e esse é o gráfico do slide anterior. Também foi feito um trabalho associando o índice mitótico com sobrevivência do animal. Feito aquele score que a gente mostrou para vocês, que é feito no grau histológico de contagem mitótica, e aí a gente vê, esse é o score 1, esse é o score 2 e esse é o score 3. Então, animal no score 3, eles têm muito baixa sobrevivência. Vejam que em um ano, 100% dos animais morreram. Então, sobrevida
é muito baixa no caso de animais que têm um índice mitótico. Por isso que se diz que o índice mitótico é um fator prognóstico independente, porque só ele é suficiente para lhe dizer que esses animais não vão sobreviver por muito tempo. Além desses fatores, existem fatores prognósticos preditivos que são identificados através de marcadores moleculares feitos por imunohistoquímica. Então, o exame de imunohistoquímica, apesar de caro, um painel geralmente é bem caro, ele é muito útil. Não apenas como fator prognóstico, que você pode dizer, o cara não quer saber se o animal vai morrer hoje ou amanhã, mas ele vai querer saber qual é o melhor tratamento. Caso exista esse melhor tratamento, ele vai querer saber se ele vai responder a um determinado tratamento, né? Se você adianta você fazer um determinado tratamento. Então, esses marcadores, como KI67, COX-2 e outros, eles tanto podem ser usados como fatores prognósticos. O KI67, por exemplo, ele indica o índice proliferativo e está associado a menor sobrevida, a maior crescimento do tumor e a tumores menos diferenciados, tumores mal diferenciados. Mas ele também é um fator preditivo que indica protocolos terapêuticos específicos. O COX-2 também está relacionado a um prognóstico ruim, menor sobrevida, e também pode indicar protocolos terapêuticos específicos. Então, daí você precisar realmente fazer um painel imunohistoquímico que vai lhe ajudar a definir os protocolos terapêuticos a seguir. Além desses, nós temos ainda as moléculas de adesão. Moléculas de adesão, como E-caderina e beta-caderina, estão principalmente presentes em tumores que fazem menos metástase. Quanto menos molécula de adesão eles têm, mais eles fazem metástase. Então, a redução da quantidade de moléculas de adesão é indicativo de metástase, de grande chance desse animal desenvolver metástase. O HER2 é um que tem sido estudado nos últimos anos, inclusive em gatas, ele tem tido grande importância, e a maior expressão do HER2 está relacionada à menor sobrevida. Além desses, temos também os receptores hormonais de estrógeno e de progesterona. Esses receptores geralmente estão relacionados à benignidade. Então, a maior expressão de receptores de estrógeno e progesterona é observada em tumores benignos, muito mais do que em carcinomas. Em carcinomas, geralmente esses receptores estão reduzidos, há uma redução da quantidade de receptores de estrógeno e progesterona. Portanto, os receptores de estrógeno, eles têm uma relação inversa com proliferação e estão relacionados a um grau melhor de diferenciação da neoplasia, são neoplasias mais bem diferenciadas. No entanto, também pode-se dizer, tem sido observado, que aqueles carcinomas que têm uma maior expressão de receptores de estrógeno e progesterona são indicados para castração, que o animal tem indicação de castração. Embora na rotina aqui do Hospital Veterinário da Rural, o protocolo é geralmente fazer a mastectomia e a castração, se o animal não for castrado. Então, mais um reforço a isso é quando você tem carcinomas que têm uma expressão grande de receptores de estrógeno e progesterona. Bom, diante de tudo que nós comentamos, vocês veem que esses critérios diagnósticos, esses diagnósticos histopatológicos, citológicos, histopatológico e imunohistoquímico, eles vêm através do consenso desses estudos, dessas reuniões entre vários patologistas e clínicos veterinários, nos trazer recomendações que possam melhorar e uniformizar os critérios diagnósticos, ajudar na escolha do melhor tratamento. Então, muitas vezes, através desses exames, você pode indicar qual é o melhor tratamento. Também vem nos dar resposta com relação à chance de sobrevida desse paciente e que isso traz também uma preocupação quanto a você manter o bem-estar e a qualidade de vida desse animal. Essa é uma grande preocupação na medicina veterinária, quanto a cura ou não, mas desde que você consiga manter aquele animal da melhor forma possível, até quando ele esteja tendo qualidade de vida. Então, essas respostas muitas vezes estão relacionadas a um diagnóstico mais completo. Nós finalizamos a nossa apresentação com as imagens do Outubro Rosa
Outubro Pet Rosa do ano passado. Nós estivemos em Jaboatão, junto com a Prefeitura, com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, que sempre nos trabalha com a gente, né, nesses eventos lá em Jaboatão, através do consultório móvel, com a participação de muitas pessoas que hoje são nossa equipe de apoio nesse projeto desse ano. A professora Neuza, que também tem participado com a gente, tem nos ajudado, e vários voluntários, residentes e outros alunos que se interessam em participar dessa campanha com a gente. Essa campanha ela vem sendo realizada pela gente já há alguns anos, é uma campanha de prevenção do câncer de mama em cadelas e gatas, em que a gente faz essas ações com a população e também fazemos algumas palestras para os profissionais, os estudantes de medicina veterinária. Além da gente, até antes da gente, o professor Giovanni já fazia isso, os colegas já vinham fazendo, e hoje, esse ano, a gente se uniu até para fazer a divulgação em conjunto, já que está todo mundo sem poder fazer uma campanha presencial como essa daqui. Aqui tem imagem no Hospital Veterinário, a Praça dos Cachorros, lá na Jaqueira, né? E aqui em Jaboatão. Então, esse ano a gente não pôde fazer isso, mas esperamos que em breve a gente possa novamente fazer essas campanhas, chegando junto com a população e falando sobre como prevenir, como tratar, como diagnosticar o animal com câncer de mama. Bom, na palestra online, nós tivemos a palestra ao vivo, houveram algumas perguntas que eu respondi e eu vou repetir essas perguntas para que a nossa apresentação aqui fique completa, né? Então, uma das perguntas foi com relação ao valor do CKIT para o estadiamento dos animais. No caso de câncer de mama, o CKIT não é um dos marcadores utilizados, né? É um marcador mais para mastocitoma, existem estudos, mas sem destacá-lo como um marcador importante para estadiamento de tumor de mama. A outra pergunta que foi feita foi com relação ao uso de anti-inflamatório antes da citologia, se era indicado e se fosse indicado, qual seria. Bem, existem algumas neoplasias mamárias que respondem aos corticoides. Elas têm uma boa redução com o uso de corticoide. Então, se você usar esses anti-inflamatórios antes da citologia, há uma chance de eu ter mais dificuldade de encontrar as células na hora do exame. Já porque não trata logo, bom, você não quer saber o que é, né? Antes faz a citologia, depois pode até fazer o anti-inflamatório depois para reduzir, para que na cirurgia ele esteja menor. Mas não é indicado você fazer esse uso desses corticoides antes da citologia. Após, caso você não consiga fechar o diagnóstico, caso seja uma reação inflamatória muito intensa, que é comum nos carcinomas, acontece muito, você pode fazer o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? E daí você repete a citologia, caso seja necessário. Por último, nossa monitora, que faz parte da equipe de apoio do nosso projeto desse ano, ela fez uma pergunta sobre a eficiência do citológico, do exame citopatológico, se ele é eficiente e se seriam necessários outros exames após a citologia, além da citologia. Isso mais ou menos eu falei ao longo dessa apresentação. Então, o exame citológico ele é importante, ele traz algumas respostas, né, que podem até direcionar o clínico na hora da cirurgia, o cirurgião na hora da cirurgia, né, sobre fazer uma mastectomia total ou parcial, fazer retirada só da mama, só de uma parte de uma mama ou da mama inteira. Então, essas decisões, às vezes, elas se baseiam também no estadiamento clínico, em que a citologia faz parte disso. Então, ela é muito importante. E como a gente viu também, falou aqui, cada vez a gente consegue resultados que mais se aproximam do resultado histopatológico. No entanto, nunca vamos prescindir do exame histopatológico. Nós vamos sempre precisar fazer também a histopatologia, porque nós mostramos aqui nessa apresentação
que através do exame histopatológico nós identificamos vários fatores prognósticos e preditivos que vão nos ajudar no tratamento, nos protocolos que serão realizados após a cirurgia, né? Então, fez a cirurgia, sabe quem é o tipo, você sabe o que você vai fazer a seguir. Se você vai fazer uma químio ou não. E que tipo de tratamento quimioterápico você vai utilizar. Então, é essencial não apenas o histopatológico, mas a imunohistoquímica. Ela é muito importante para identificar, inclusive, qual é o quimioterápico que vai ter melhor efeito no caso dessas neoplasias. Bom, assim a gente encerra. Eu quero agradecer o Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Estado de Pernambuco pelo apoio que nos dá nas nossas campanhas presenciais e agora nessa campanha à distância, que durante a nossa apresentação a professora Andréa Paiva esteve presente, eu agradeço muito a ela. Agradeço também a professora Neuza, que tem nos apoiado, o professor Valdemiro, que também tem participado com a gente, os dois estiveram presentes também na apresentação ao vivo dessa palestra, e agradeço especialmente a minha equipe, né, Kaline, Catarina, Tatiane, Caio, Cláudia, que também tem me apoiado já há bastante tempo. Desde o ano passado, essa turminha vem comigo ajudando nisso aí. Teve uns que saíram no meio do caminho, como o Matheus, que está aqui na foto, foi fazer o estágio supervisionado, e vários alunos voluntários, que não tem nem como citar, todos eles que têm participado, ajudado a gente, né, nesses eventos. Então, eu tenho que agradecer essa equipe que eu citei, porque eles estão aqui, estão ajudando, me ajudaram a fazer a transmissão ao vivo e vão me ajudar nas próximas transmissões, que agora a gente vai conseguir fazer a transmissão direto ao vivo pelo YouTube no próximo. Então, sou muito grata a eles, sou muito grata também ao apoio que nós tivemos da Roval Pet, Charissa também esteve presente na nossa apresentação, e a Guabi, né, que também nos apoiou, ajudando na divulgação, ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e a Anclivepa Pernambuco, né, que nos deram um grande apoio, né, para a divulgação desse evento. Além, é claro, da nossa instituição, da nossa Rural, da qual nós muito nos orgulhamos. Eu espero contar com vocês nos próximos eventos, vão ser no dia 14 de outubro e dia 21 de outubro. Venham assistir, continuem participando e continuem divulgando para que todo mundo saiba que existe maneiras de você lidar com câncer de mama em cadelas e gatos. E vamos continuar essa campanha nos próximos anos, quando passar esse momento, né? Muito obrigada a todos que participaram, que assistiram a palestra ao vivo, que assistiram a essa palestra, e eu espero ter contribuído para os estudos, né, para o conhecimento do câncer de mama em cadelas e gatas. Até a próxima apresentação.